Informativo 232. Esta é a parte 3 de 4 partes. Vamos retomar então. Recurso de revista. Processo sobre a ED da Lei 13.015 de 2014, que é a lei que altera a CLT, e anterior à Lei 13.467 de 2017. Cobrador de ônibus, dano moral e material, acidente do trabalho, reclamante atingida por objeto arremessado contra o ônibus, perda do globo ocular direito, assaltos sofridos durante o trabalho, danos psíquicos, responsabilidade civil do empregador, atividade de risco. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002. Há de considerar que a indenização por danos morais é devida quando presentes os requisitos essenciais para a responsabilização empresarial. É necessária, de maneira geral, a configuração da culpa do empregador ou de suas chefias pelo ato ou situação que provocou o dano ao empregado. É que a responsabilidade civil de particulares no direito brasileiro ainda se funda predominantemente no critério da culpa, negligência, imprudência ou imperícia, nos moldes do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, que dispõe: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Contudo, por exceção, o artigo 927 do Código Civil, em seu parágrafo único, trata da responsabilidade objetiva independentemente da culpa. Quando a atividade, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ora, tratando-se de atividade empresarial fixadora de risco para os trabalhadores envolvidos, desponta a exceção ressaltada pelo parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Vamos pegar aqui o artigo 927 do Código Civil, aqui. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem, tornando objetiva a responsabilidade empresarial por danos acidentários, responsabilidade face do risco. Nessa hipótese excepcional, a regra objetivadora do Código Civil também se aplica ao direito do trabalho, uma vez que a Constituição da República manifestamente adota, no mesmo cenário normativo, o princípio da norma mais favorável. Artigo 7º, caput. Além de outro, o artigo 7º da Constituição são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, permitindo a incidência de regras infraconstitucionais que aperfeiçoem a condição social dos trabalhadores. A Constituição Federal de 1988 assegura que todos têm direito ao meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, porque é essencial a sadia qualidade de vida, a razão pela qual incumbe o poder público e a coletividade, na qual se inclui o empregador, o dever de defendê-lo e preservá-lo. Artigo 200, inciso 7º e 225, caput. Vamos pegar o artigo 200. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras, nos termos da lei, controlar e fiscalizar. Sétimo. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E artigo 225, todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-la para as presentes e futuras gerações. Tem os seus incisos ali.
Não é por outra razão que Raimundo Simão de Mello alerta que a prevenção dos riscos ambientais e ou eliminação dos riscos laborais mediante a adoção de medidas coletivas e individuais é imprescindível para que o empregador evite danos ao meio ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador. Acidentes do trabalho e ou doença profissional ou ocupacional, na maioria das vezes, são eventos perfeitamente previsíveis e preveníveis, porquanto suas causas são identificáveis e podem ser neutralizadas ou mesmo eliminadas. São, porém, imprevistos quanto ao momento e grau de agravo para a vítima. Mello, Raimundo Simão, de Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. Registre-se que tanto a rigidez física como a mental, inclusive emocional do ser humano, são bens fundamentais de sua vida, privada e pública, de sua intimidade, de sua autoestima e afirmação social, e nessa medida também sua honra. São bens, portanto, inquestionavelmente tutelados, regra geral, pela Constituição, artigo 5º, inciso 5º e 10º. Vamos ver o que diz o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional a agravo, além da indenização por dano material ou moral à imagem. E o 10º diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material ou moral decorrente de sua violação. Assim, agredidos em face de circunstâncias laborativas, passam a merecer tutela ainda mais forte e específica da Constituição da República, que se agrega à genérica anterior, artigo 7º da Constituição, inciso 28. Vamos pegar aqui. Inciso 28. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Dolo. Vamos aqui. Frisa-se que é o empregador, evidentemente, a responsabilidade pelas indenizações por dano moral, material ou estético decorrente de lesões vinculadas à infortunística do trabalho, sem prejuízo do pagamento pelo INSS e do Seguro Social, em razão da atividade de cobrador de ônibus, implicar um risco acentuado para os trabalhadores, haja vista o quadro atual da profissão, que é com relevante frequência alvo de condutas criminosas, expondo os trabalhadores dessa área a situações de vulnerabilidade. Incide a responsabilidade objetiva fixada pelo direito no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. No caso dos autos, conforme se extrai da decisão recorrida, a obreira se enquadrava justamente nessa hipótese de risco acentuado, situação que, uma vez caracterizado o acidente de trabalho, geraria o direito à indenização por danos morais em consonância com a citada no dispositivo do Código Civil e na linha do atual entendimento dessa Corte Superior sobre a matéria. Consta do acórdão recorrido que restaram comprovados os danos sofridos pela reclamante, decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 21/12/2013, quando, contra o ônibus coletivo onde laborava como cobradora, foi arremessado da via pública um saco de lixo que atingiu seu rosto, causando-lhe a evisceração e perda do globo ocular direito, bem como dos assaltos sofridos em um total de 10 no cumprimento de suas atividades laborais. A perda do globo ocular direito culminou na redução da capacidade laborativa da reclamante, e os assaltos ocorridos no decorrer de suas atividades laborais causaram-lhe danos psíquicos e emocionais. Premissas fáticas incontestes à luz da súmula 126 do TST. Vamos pegar aqui a súmula 126 do TST. Recurso, cabimento. Incabível recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Do acórdão recorrido se extrai ainda que, pela própria visão monocular, torna-se presumível ante o que ordinariamente se observa, artigo 375 do CPC. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada
pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto estas o exame pericial. Que tal situação gera substanciais reflexos no dia a dia da reclamante, a qual não poderá dirigir e ainda perde a qualidade de vida em sentido amplo, especialmente em decorrência da perda da percepção visual de profundidade. Quanto ao elemento culpa, essa emergiu da conduta negligente da reclamada em relação ao dever de cuidado à saúde, higiene, segurança e integridade física do trabalhador. Artigo 6º e 7º, inciso 22 da Constituição. O 6º a gente sabe que são causas sociais. Vamos ver se eu separei o artigo 7º. Não? Artigo 7º, inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ao não adotar medidas aptas a prevenir a ocorrência dos assaltos e garantir a segurança física de seus trabalhadores, especialmente quando submetidos a rotas em que era necessária a passagem por locais perigosos. Nessa situação, presume-se a culpa da empregadora pelo acidente e os assaltos sofridos pela reclamante, e era da reclamada o ônus de comprovar a adoção das necessárias medidas preventivas exigidas pela ordem jurídica em matéria segurança e saúde no trabalho, deveres anexos ao contrato de trabalho a fim de evitar o infortúnio ocorrido, ônus do qual não se desonerou. No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência do TST, que considera objetiva a responsabilidade por danos morais resultantes do evento assalto e seus consecutários relativamente a empregados que exercem atividades de alto risco, tais como bancários, motoristas de carga, motoristas de transporte coletivo e outros. Artigo 97, parágrafo único do Código Civil. Logo, enquadrando-se a situação dos autos nessa hipótese extensiva de responsabilização, a autora trabalhava como cobradora de ônibus, deve ser restabelecido o capítulo da sentença em que se reconheceu a responsabilidade civil objetiva da reclamada. Recurso de revista conhecido e provido. Tá aqui o número do processo, gente, se vocês precisarem. Vamos pro próximo. 4. Recurso de revista do reclamante. Recurso interposto na vigência da Lei 13.015/2014. Horas extras, labor no NDE. O Tribunal Regional indeferiu o pagamento de horas extras do autor, consignando que a prova da participação no NDE, Núcleo Docente Estruturante, cabe ao reclamante, tendo em vista que a reclamada negou a prestação de serviços no período de 2012 a 2014, juntando aos autos a prova que o autor foi nomeado como membro do NDE do curso de Direito em Juiz de Fora como especialista através da Portaria 15/2010, datada de 28 de junho de 2010, por 2 anos, e foi também novamente nomeado por mais 2 anos através da Portaria 13/2014. Assim, para entender no sentido contrário, demandaria o revolvimento de fatos e provas, atraindo o óbice da súmula 126 do TST. Recém lemos aqui. 126. Recurso, cabimento incabível, recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Quanto às regras de distribuição do ônus de prova, o Tribunal Regional assentou que a reclamada se desvencilhou do ônus probatório ao juntar as portarias de nomeação do autor como membro do NDE nos períodos de 28 de junho de 2010 e 2014, cada uma por 2 anos, ou seja, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao período de 2012 a 2014. Assim, intactos os artigos 818, parágrafo 1º da CLT, vamos pegar aqui, gente. Artigo 818 da CLT.
O ônus da prova incumbe, parágrafo 1º, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir encargos nos termos deste artigo ou a maior facilidade de obtenção da prova, do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E quais são os outros artigos? Vamos lá. 373, inciso 2º, e 400 do CPC. 373. O ônus da prova incumbe ao... qual era o inciso? O segundo, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E 400 do CPC. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398, a recusa for havida por ilegítima em parágrafo único, sendo necessário o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Recurso de revista não conhecido. Indenização por danos morais, perda de uma chance. Professor universitário dispensa no início do semestre letivo. A jurisprudência desse tribunal segue no sentido de reconhecer que a dispensa imotivada do professor no início do semestre letivo impossibilita a sua recolocação no mercado de trabalho, configurando dano moral. Dito isso, a Corte Regional, ao indeferir a indenização perseguida, violou o artigo 187 do Código Civil, já que dispensa o reclamante no segundo dia do semestre letivo gerou expectativa justa e real de continuar como professora da instituição de ensino reclamada, lecionando a matéria e evidencia o abuso do poder diretivo do empregador. Recurso de revista conhecido e provido. Só faltou aqui o artigo 187 do Código Civil. Vamos procurar. Opa, deu certo. Também comete ao ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.